Olá, meus meninos, espero que se estejam a divertir muito na nossa companhia. Hoje temos uma atividade de leitura e sabem porquê? Porque ler é muito importante. Por isso, vamos lá, mais uma vez, ouvir a Maria Roberto com histórias que nos trazem mensagens de valores importantes para a nossa vida, tais como a amizade, a partilha, a solidariedade e muitos mais. Ora, ouçam. Boa tarde, meus queridos amigos. Sejam bem-vindos a mais uma atividade da Fábrica de Natal. Hoje trago-vos 2 contos, contos com valores. Valores que são tão importantes que nós adquiramos na nossa vida. Valores como a amizade, como a solidariedade, como a honestidade. São tão importantes e nesta altura do Natal lembramos-nos mais de ser solidários. Acho que deveríamos ser todo o ano e não só nesta altura, mas já que assim o é, devemos todos dar um bocadinho mais de nós para ajudar o próximo, dar um bocadinho a quem mais precisa. Sobretudo amor, carinho e alguns bens que certas pessoas possam não ter e que nós possamos ter em demasia e possamos dar. Isso é o verdadeiro espírito também do Natal. Hoje trago-vos 2 histórias que têm em si 2 valores. A partilha, que no fundo é a solidariedade. Estes esquilos não sabiam partilhar. Será que eles vão aprender com esta história que partilhar é muito importante na nossa vida? Quem escreveu esta história foi Rachel Bright e quem ilustrou foi Jim Field. Vamos ouvir a história Os Esquilos que Não Sabiam Partilhar. Numa floresta imponente, depois do verão, o frio estava de volta e havia musgo por todo o lado. Os bichos mais sonolentos preparavam-se para dormir e o outono alastrava lento pelo céu avermelhado. Entretanto, no cimo de uma árvore, balançava-se um esquilo sem cuidado, que todos conheciam como Daniel o Despreocupado. Ora, os habitantes da floresta sentiam-se muito contentes após os meses ricos em cogumelos e sementes. Tinham feito reservas e nada lhes iria faltar durante o gelo do inverno que estava para chegar. Mas o Daniel vivia no aqui e no agora. Foram festas e aventuras em todo o lado e a toda a hora. Não tinha por isso nada no armário e nas prateleiras nada havia. Nem um único pedaço de comida, ficaria de barriga vazia. Mas, alto lá! O que foi aquilo? Ali ao fundo, reparem bem! Uma pinha solitária que de um cantinho está refém. O Daniel soltou chiados de alegria e com toda a razão, pois lá dentro estavam os últimos dos últimos pinhões da estação. Só que o Daniel não estava sozinho. Havia mais olhos cheios de apetite. Sim, o João Precavido viu naquele prémio um convite. Embora tivesse juntado um montão de coisas boas, se tinha. O João estava convencido que lhe faltava mais uma pinha. "Tenho de a ter para mim!" gritou o João desejoso, sonhando com os pinhões frescos e o seu paladar saboroso. "Tem que a ter!" Assim, quando o Daniel cruzou a floresta como uma seta, o João também tinha essa última pinha como meta. Desataram numa correria, os segundos eram preciosos, até esgravataram a casca da árvore ao treparem ansiosos. Mas o pânico apressado fez as pontas do abeto sacudir, levando a tal pinha a tremer e depois cair. Os 2 esquilos foram ao seu encalço toda a brida e assim teve início uma desvairada corrida. "É minha!" disse o Daniel. Não, é minha!" disse o João. "Não tens a mínima hipótese, olha que corres em vão." "Tenho fome!" disse o Daniel. "Esta pinha não te pertence." "A pinha vai para a minha reserva!" disse o João. "A mim ninguém me vence." E lá iam, nesta corrida desenfreada, para ver quem apanhava a pinha. A pinha bateu no matagal e foi por ali a voar, fez plim no nariz do urso, que estava a dormitar. Foi saltando pelas pedras até que... parou. Depois oscilou, e cambaleou, e vacilou, e... mergulhou. Splash! Os esquilos foram logo atrás. Oh, mas o rio corria velozmente. Iriam os 2 aprender que precisavam um do outro, finalmente? Mas cada um só pensava em ser ele o vencedor, pelo que não repararam num pássaro ameaçador. O Daniel e o João
ficaram tristes num instante, pois viram a pinha a desaparecer e a ficar cada vez mais distante. Volta aqui, disse o Daniel. Esses pinhões são nossos, disse o João. Mas já não havia esperança, não tinha remédio a situação. E entretanto a corrente ia levando-os no meio da zaragata. A ganância estava a empurrá-los para uma catarata. O Daniel e o João deram um grande trambolhão. Estavam a pagar o preço de tamanha ambição. Tinham perdido a oportunidade de se juntar e partilhar. E iriam as suas jovens esperanças no desespero terminar? Magoados e encharcados, por terra segura iam passando, mas o Daniel agarrou-se a um ramo com a mão tremelicando. Ofegante e esbaforido, apanhou com outro ao João. Ai, e pô-lo bem a salvo, já quase sem respiração. Ficaram a contemplar o céu com a cabeça atarantada, até que o João olhou para o Daniel e soltou uma enorme gargalhada. Mas que tontos! Declarou a sacudir-se. Fui mesmo ganancioso, começou o João a rir-se. A partir de hoje vai ser diferente. Nunca mais vamos brigar. Já que escapámos ilesos, vamos mas é festejar. E desse dia em diante formaram um belo par. Conviviam com os outros e sabiam partilhar. Sim, o Daniel e o João lá acabaram por descobrir que não há melhor partilha do que ter um amigo com quem rir. E perlim pim pim, esta história chegou ao fim. O João e o Daniel aprenderam que vale muito mais partilhar, porque esta ganância pela pinha poderia ter acabado muito mal, não podia? E, felizmente, assim não aconteceu, porque eles deram a mão um ao outro e ajudaram-se. Assim deve ser na nossa vida, devemos ajudar o próximo e sermos solidários. Gostaram da história? Vamos ouvir a segunda? Muito bem, a segunda chama-se O Sapo e o Estranho, de Max Velges. Vamos ouvir esta história. Um dia, chegou um estranho que acampou na orla do bosque. Quem o viu primeiro foi o porco. Já o viram? Perguntou o porco excitado quando encontrou a pata e o sapo. Não, como é ele? Disse a pata. Por mim, acho um rato sujo, disse o porco. O que é que ele quer daqui? É preciso ter muito cuidado com os ratos, disse ele. São todos uns ladrões. Como é que sabes? Disse o pato. Como é que sabes que ele é ladrão se ele chegou ainda agora aqui? Toda a gente sabe, disse a pata. Mas o sapo não estava lá muito convencido. Queria ver com os seus próprios olhos. E quando caiu a noite, viu ao longe um clarão vermelho. E ele aproximou-se muito sorrateiro. Na orla do bosque, viu uma tenda improvisada, feita com um pano atirado por cima de uns paus. O estranho estava a cozinhar. A panela pendurada por cima da fogueira cheirava que era um regalo. O sapo achou que tudo aquilo tinha um ar muito acolhedor. Que aquele estranho não parecia assim tão mau. Eu já o vi, disse o sapo aos outros no dia seguinte. E então? Perguntou o porco. Parece simpático, disse o sapo. Tem cuidado, disse o porco. Olha que ele é um rato sujo. Não te metas ao pé dele. Aposto que ele vai comer a nossa comida toda, disse a pata. Os ratos são atrevidos e preguiçosos. Mas não era verdade. O rato andava sempre atarefado. Arranjou madeira e fez uma mesa e um banco muito jeitosos. E não era sujo. Não, não. Andava um bocadinho amarrotado, mas tomava banho muitas vezes no rio. Um dia, o sapo decidiu ir visitar o rato. O rato estava a descansar ao sol, sentado no seu banco novo. Olá, disse o sapo. Eu sou o sapo. Eu sei, disse o rato. Vê-se bem, não sou parvo. Sei ler e escrever. Falo 3 línguas, português, francês e inglês. O sapo ficou impressionado. Nem a lebre sabia assim tanto como o rato. Nesse momento, chegou o porco. De onde é que és tu? Disse ele ao pato com uma voz muito zangada. De todo o lado e de lado nenhum, disse o rato calmamente. Bem, então porquê é que não vais para a tua terra? Disse o porco. Não tens nada que estar aqui. Porquê é que estás aqui? Vai-te, mas é embora. E o rato manteve-se calmo. Tenho viajado pelo mundo inteiro, disse o rato. Isto aqui é tranquilo e tem uma linda vista para o rio. Gosto de aqui estar. Aposto que roubaste a madeira, disse o porco. Encontrei-a, disse o rato numa voz digna. É de todos.
Rato sujo, disse o porco. Pois, pois, disse o rato amargamente. Sou sempre o culpado de tudo. O rato é sempre o culpado e acusado de tudo. O sapo, o porco e a pata foram visitar a lebre. Aquele rato sujo tem que se ir embora, disse o porco. Não tem o direito de estar aqui. Ele rouba a nossa madeira e ainda por cima é mal criado, disse a pata. Calma, calma, disse a lebre. Ele pode ser diferente de nós, mas não está a fazer mal nenhum. E a madeira é de toda a gente. Daí em diante, o sapo ia muitas vezes visitar o rato. Sentavam-se os dois no banco a gozar a vista e o rato contava ao sapo histórias das suas aventuras pelo mundo fora. Tinha viajado muito e tinha vivido muitas experiências emocionantes. O porco censurava o sapo. Não devias andar com aquele rato sujo. Porquê? Disse o sapo. Porque ele é diferente de nós, disse a pata. Diferente, disse o sapo. Mas nós somos todos diferentes. Não, disse a pata. Nós somos do mesmo grupo e o rato não é de cá, ele não é dos nossos. Um dia, o porco foi descuidado quando estava a cozinhar. O óleo incendiou-se. Ai, agora o que é que eu faço? Tenho a casa a arder! O fogo espalhou-se rapidamente e a casa ficou toda em chamas. O porco saiu de casa muito assustado. Fogo, 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 fogo! Mas o rato já ali estava. Correu entre o rio e a casa com baldes de água e combateu as chamas até apagar o fogo. A casa do porco ficou com o telhado todo destruído. Os animais reuniram-se todos em volta dela, chocados. O porco estava sem casa. Mas afinal não havia motivo para preocupações. No dia seguinte, o rato apareceu com um martelo e pregos e em menos de nada restaurou a casa. Da outra vez, a lebre foi ao rio buscar água. De repente, escorregou, ficou sem pé. Socorro, eu não sei nadar, socorro, socorro! A lebre não sabia nadar. E sabem quem é que a ajudou? Pois é, foi o rato quem ouviu os gritos. E lançou-se imediatamente à água, salvando a lebre e pô-la a salvo na margem. Agora, todos achavam que o rato podia ficar. Ele era alegre e bem disposto e estava sempre pronto a ajudar tudo e todos. E tinha muitas ideias de coisas boas para fazer, como piqueniques à beira-rio ou passeios pela floresta. Ele era muito agradável. E à noite era tão divertido. Contava-lhes histórias acerca de dragões da China e de outras coisas emocionantes que tinha encontrado pelo mundo fora. Era um momento muito agradável e o rato tinha sempre histórias novas para contar. Mas um belo dia, o sapo foi visitar o seu amigo rato e nem conseguia acreditar no que os seus olhos viam. A tenda tinha sido desmontada e o rato estava de mochila às costas. Vais-te embora? Perguntou o sapo, muito espantado. É tempo de partir, disse o rato. Se calhar vou para a América. Nunca lá estive. O sapo ficou tristíssimo. De lágrimas nos olhos, o sapo, a lebre, o porco e a pata disseram adeus ao seu amigo rato. Talvez um dia eu volte, disse o rato alegremente. Nessa altura, construiu uma ponte sobre o rio. E foi-se embora, aquele rato sujo, mas simpático. Atrevido, esperto e amigo de ajudar. Ficaram a vê-lo até ele desaparecer por trás da colina. Vamos ter saudades dele, disse a lebre suspirando. Sim. O rato deixou-me vazio, mas o banco ficou e os 4 amigos sentavam-se nele muitas vezes a falar e a recordar o seu amigo rato. E, Vitória, Vitória, acabou-se a nossa história. Como vocês podem ver, não devemos julgar as pessoas quando não as conhecemos. Estes amiguinhos achavam que o rato era sujo e que só porque não era dali começaram a julgá-lo. Nós não devemos julgar os outros. Devemos aceitar as diferenças de cada um e não fazer juízos de valores. Na nossa vida devemos ser assim, aceitar as diferenças. Espero que tenham gostado destas 2 histórias e que interiorizem estes valores na vossa vida, da solidariedade, do acolher o outro e que sejam muito, muito felizes. Fiquem bem. Amiguinhos, chegamos ao fim de mais um programa da Fábrica do Natal Online, onde aprendemos que precisamente precisamos destes valores para estarmos mais unidos. E claro, não se esqueçam de ler e ler muito e podem procurar estes contos na nossa Biblioteca Municipal. Beijinhos, até ao próximo programa com a elaboração de bolachas festivas. Até lá então!